relógio bate a uma, todas as múmias saem da tumba. Quando o relógio bate as duas, todas as múmias pintam as unhas. Quando o relógio bate as três, todas as múmias falam francês. Eita, essa música é muito antiga, não é mesmo? E era quando a professora aqui ainda era criancinha que a gente cantava essas musiquinhas. Inclusive, a gente quando queria falar sobre a hora que está se passando, o que era para se fazer, a gente cantava essa música. Tumbaracatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às 8, é hora das caveiras comerem biscoito. Tumbaracatumba, tumbatá. Isso mesmo, meus amores. Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Crianças, nesse momento de quarentena, né? O nosso reloginho tá meio confuso, não é? Antes, no horário normal de aula, esse horário a gente já estava começando as atividades, não é? E agora não, agora vocês estão começando 8 horas, estão de 7h30 a 8 horas, dá tempo de se organizar, tomar um cafezinho, não é? Que acorda um pouquinho, só um pouquinho mais tarde, nessa época da pandemia, não é? Mas é isso mesmo, crianças, o tempo não para, não é? Todo o tempo está rolando mais um segundo, mais um minuto, mais uma hora. O tempo não para nunca, não é? Nós vimos no volume anterior, volume 1, como começou a contagem do tempo, né? Que antigamente se contava pela posição do sol, com o tempo veio a ampulheta, com mais um tempinho depois vieram outras formas de contar o tempo, e hoje nós temos o relógio, não é? E inúmeros relógios, né? O primeiro relógio que nós tivemos depois da ampulheta foi o relógio analógico, não é? Esses do ponteirinho, tá? Antigamente era relógio de corda, né? Você dava corda no relógio para ele poder girar. Depois ele virou elétrico, depois virou a bateria, né? Hoje eles ainda são bateria. Esse aqui é o relógio que a professora usa, olha aqui, tá? Meu relógio é um relógio analógico, ok? São os relógios que a gente geralmente usa, os relógios de pulso que a gente fala, não é? Então essa musiquinha, como eu falei, era muito antiga, não é? Eu era criancinha ainda, ok? Você percebe que nela a gente fala da passagem do tempo, né? Crianças, as horas elas são importantes para que possamos nos organizar, né? Organizar nossos horários, as nossas tarefas, organizar o nosso dia a dia, não é? É com ela que nós ficamos atentas a cada momento, o que você vai fazer, se é hora de ir para a escola, se é hora de almoçar, se é hora de tomar banho, se é hora de comer, dormir, lanchar, brincar. Para tudo se tem hora, não é? E aí, como é que a gente conta essas horas? É o que nós vamos ver agora. Nós vamos rever, né? No ano passado nós já começamos a falar sobre esse assunto, tá bom? Crianças, eu vou colocar agora um slidezinho para vocês, para a gente começar a falar dessa contagem do tempo, tá bom? Então eu vou colocar agora aí na tela de que forma é que a gente começa a contar o tempo, não é? Não é assim de qualquer forma, tá? Então vamos nos organizar para relembrar de que forma que a gente conta esse tempo. Crianças, como podemos contar o tempo? Bem, o dia possui 24 horas, não é? 12 pela manhã e 12 pela tarde. Uma hora possui 60 minutos. Meia hora, 30 minutos. 30 mais 30, 60. Uma hora e meia possui 60 minutos mais 30, não é? Que fica 90 minutos. Uma partida de futebol, não é? Bem, nós temos aí os tipos de relógio analógicos. Vocês observem aí esses 3 modelos. Alguns têm ponteiro, outros têm poucos, e uns têm em algarismo romano, né? Que é esse do cantinho. E esses são os relógios digitais, tá? Esse branquinho, que é o que a gente costuma ver, ter como despertador, não é? Fica geralmente na mesinha.
o relógio de pulso digital, correto? E esse novo reloginho aí que a gente está vendo muito, que são esses relógios via Bluetooth, né? Que além de ver as horas, tem também outras funções, e são os mais modernos, ok? São os tipos digitais. Bem, então, de posse dessas informações, vamos fazer a atividade da página 21, ok? Na página 21, você observa que é uma história em quadrinho, né? E aí acontece uma situação que, pela fisionomia dos personagens, não foi agradável, não foi muito boa, não é? E o tempo passa. Observe as cenas a seguir. No primeiro quadrinho, você observa que a garotinha está com semblante de triste, de quem não está muito bem, não é? E aí o pai vai lá e verifica a temperatura da garotinha e verifica que ela está com febre. Esse primeiro momento que ele verifica a pressão, a temperatura da garotinha, você observa lá no relógio que são 7h10. No segundo quadrinho, às 7h15, ele consegue ligar para o médico. O negócio foi sério, né? E às 9h, ele estava lá no consultório com a filha para levar a garotinha para ver o que ela tem, né? E o médico passa uma receita. Às 10h30, ou seja, às 10h30, ele dá a primeira dose do remédio para a garotinha, ok? Creio que ela tenha ficado boa, não é? E agora na seção Diga Aí, você vai fazer o quê? Você vai dizer o que está acontecendo nessa cena, tá bom? Então você dá um pausezinho aí para poder a gente verificar a resposta. Eu quero ver o que vocês entenderam. O que está acontecendo nessa cena todinha? Você vai explicar para mim, tá bom? Dê um pausezinho aí. Vamos lá? Uma menina está com febre. Seu pai a liga para o médico que atende no consultório. Aí em seguida, já em sua casa, ela toma um remedinho. Eu creio que assim dá aí, né? Porque a explicação seria bem maior, mas aí nós só temos 2 linhas para dar essa resposta. Eu escreveria assim, mas você também pode escrever a sua resposta, tá bom? O que você observou aí? Aí você vai dizer, não precisa detalhar, porque senão não vai caber tudo aqui, né? O que a gente pode observar é que uma menina está com febre, seu pai verifica a temperatura, liga para o médico, vai ao consultório e em casa dá um remedinho para a garota, tá bom? Segunda pergunta, essa situação está acontecendo durante o dia ou durante a noite? Aí você vai me dizer, durante a noite. E como é que você observou? Como é que você sabe que é durante a noite? Ou seja, se você for olhar lá no cantinho, na janela, aí você vai verificar que tem uma lua, que está escuro, não é? Está à noite, ok? Tia, mas está lá no relógio, não está, por exemplo, 7h10, deveria estar 19h10, não é? Se é à noite, então não deveria estar 7h15, deveria estar 19h15, 9h, 21h, 10h30, 22h30, não é? Porém, alguns relógios digitais, como esse que a gente está vendo aí, ele tem essas opções de 24 horas ou de 12 horas, tá bom? De 24 horas ele vai de 0h a 23h59, tá bom? E se você programar ele para ficar a cada 12 horas, ele vai ficar de 1 a 12, mesmo sendo de dia ou de noite, tá bom? Então não é pelo relógio que a gente consegue verificar, e sim pela janelinha lá onde está a lua, tá bom? Então vamos lá para a página 22. Seção lápis na mão. Agora eu quero ver a concentração de vocês. Primeira questão. Observe os relógios em cada cena da página anterior e responda as questões a seguir. Letra A. Quantos minutos se passaram do momento em que o pai mediu a temperatura até ele ligar para o médico? Ora, ele mediu a temperatura da garotinha às 7h10, não foi? Ele ligou para o médico às 7h15. Quantos minutos ele levou aí para ligar? De quando ele verificou até a hora que ele ligou? 7h10, 7h15. Então, você verifica que tem 5 minutos de intervalo, não é? Então, você pode colocar aí, passaram-se 5 minutos. Ok? Resposta da letra A. Vamos para a letra B.
Agora eu quero ver. Essa letra B aí requer muito raciocínio. Então a gente vai ler, eu vou dar um pausezinho, você vai ver se você consegue fazer sozinho e depois a gente volta para ver se você conseguiu matar essa charada aí, se você conseguiu responder essa pergunta, que não é muito fácil não, hein? Vamos lá, letra B. Passou-se mais ou menos de 1h30 depois que o pai ligou para o médico até ele receber a receita no consultório. Ora, vamos lembrar? 1h, 60 minutos. Meia hora, 30 minutos. 1h30, né, equivale a 1h 60 mais meia 30. 60 mais 30, 90 minutos. Tá? E ele quer saber se foi passado mais ou menos de 90 minutos, ok? Resumindo, mais ou menos de 1h30, tá? Já que a gente sabe que 1h30, 1h30, né, equivale a 90 minutos, então você vai fazer essa continha aí e vai verificar para mim se esse intervalo aí, da hora que ele ligou pro médico até ele receber a receita, se passou de 1h30 ou não. Então vamos lá e daqui a pouco a gente volta com essa resposta. Vamos lá? Então, conseguiram? Vamos ver se a sua resposta está correta, ok? Então tá. Crianças, nós aprendemos ano passado, no segundo ano, logo no início do ano também, ok? Como as horas têm 60 minutos, se você for conferir exatas uma hora ou cada hora, você não modifica os minutos, só modifica as horas. Por exemplo, 8h15 da manhã, se eu der 1 hora de prazo para vocês fazerem uma atividade, que hora vocês vão me devolver? 9h15. 10h15, se eu lhe der 1 hora para você me dar atividade, você vai me devolver 11h15. Ou seja, você só vai modificar a hora, porque você vai acrescentar de 60 em 60 minutos. Ok. Mas aí você verifica que se você acrescentar de 7h15 mais 1 hora, então fica 8h15, né? Então nós precisamos chegar às 9 horas, né? Como é que faz, professora, então? De 7h15 mais 1 hora dá 8h15, então ainda não chegou em 9. E aí como é que você vai? Você vai olhar lá no reloginho e contar de 5 em 5 minutos. Contando de 5 em 5 minutos, você verifica que ficam 45 minutos. Então, 1h45 minutos. Tá bom? 1h45 minutos é mais do que 1h30? Sim, porque 1h30 é 30 minutos. Ok? Então, ele levou 1h45 minutos. Sendo assim, a resposta: passou-se mais ou menos de 1h30 depois que o pai ligou para o médico até ele receber a receita no consultório, passou-se mais de 1h30 minutos, né? Ou seja, ele levou 1h45 minutos, tá bom? Muito bem. Letra C. Quantos minutos se passaram entre o pai receber a receita do médico e dar o remédio para a garotinha? Tá? Verifica que ele recebeu a receita do médico às 9 horas e ele deu o remédio para a garotinha às 10h30, tá? Então diz aí quantos minutos se passaram da hora que ele pegou a receita até a hora que ele conseguiu dar para a filha. Eu acho que acredito que foi o tempo que ele foi para casa ou que ele passou na farmácia, pegou o remédio e deu para a filha. Então vamos lá fazer essa continha? Passa aí que depois a gente volta. Muito bem, vamos lá? Quantos minutos se passaram entre o pai receber a receita do médico, que foi às 9 horas, e o momento que ele dá o remédio para a garotinha, que foi 10h30? Ora, você observa assim: 9 horas para as 10 horas passou-se 1 hora, não foi? 9, 10, tá? Mas aí tem, olha, 30 minutos, meia hora. Então, passou-se 1h30.
Mas o que é 1 hora e 30 minutos? Quantos são 1 hora e 30 minutos? 60 mais 30. 90, ok? Então a resposta correta poderia ser 1 hora e meia, ou 1 hora e 30 minutos, ou 90 minutos. Como ele está perguntando minutos, então é melhor a gente colocar 90 minutos, que é o equivale a 1 hora e meia, tá bom? Já que ele pegou a receita 9, vamos relembrar? Ele pegou a receita 9 horas, mas ele só deu para a garotinha 10 e meia, tá? 9 mais 1, 10, né? 9 horas mais 1 hora, 10, ok? Mas foi 10 e meia, então 1 hora e meia. E 1 hora e meia são 90 minutos. Então a resposta da letra C, tá? Passaram-se 90 minutos. Também. Letra D. Imagine como a menina estará se sentindo na manhã seguinte. Desenhe a cena e inclua um relógio digital marcando 10 horas e 30 minutos. Vamos lá? Faça um desenho aí, tá? Da garotinha se acordando. Eu creio que ela se acordou muito bem, né? Tomou um remédio, deve ter passado a sua febre. Ela se acordou, despertou feliz da vida, tá? Então coloca aí um desenho da garotinha se espreguiçando na cama, feliz da vida, tá? E bote um relógio digital bem no cantinho marcando 10 e 30, tá bom? Vou aguardar aqui esse desenho de vocês. Vamos lá? Crianças, eu posso fazer de duas formas. Aliás, eu posso fazer de várias formas, mas de duas formas que seria interessante fazer. Por exemplo, 10 e meia da noite é o que vale às 22 horas, não é? Então, 10 e meia da noite até 10 e meia da manhã, ok? Então, vamos conferir. Posso fazer assim, 10 e meia, 11 e meia, meia-noite e meia, 1 e meia, 2 e meia, 3 e meia, 4 e meia, 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia. Então, 12 horas, não é? Mas aí ficaria muito mais confuso, né? Mas também dá para fazer assim no dedinho, ok? Então, seriam 12 horas de tempo. Ou eu posso fazer assim também. 22 horas, ou 22,00, né? Menos as 10 e meia, não é? 10,30. 10 e meia, 10 e meia. Vamos lá fazer assim, acho que fica mais fácil. Então, podemos fazer assim também, ok? 10 e meia da noite, que é 22 horas e 30, né? Já que passou do meio-dia, menos 10 e meia da manhã, que foi a hora que ela acordou. E aí aqui você vai fazer essa diminuição. 30 menos 30, nada. Aí você põe os dois pontinhos, 2 menos nada, continua 2. 2 menos 1, 1. Ó, aí você chegaria também a esse resultado, tá? Então ela levou 12 horas, ok? Você vai colocar lá na sua resposta se passaram 12 horas, correto? Ou seja, você pode conferir no método da mãozinha, não é? De 10 e meia da noite até 10 e meia da manhã, você pode fazer de hora em hora, 10 e meia, 11 e meia, meia-noite e meia. 1 e meia, 2 e meia, 3 e meia, 4 e meia, 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia, já tem 10. 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia. Então, você teria 12, tá? Ou você pode fazer assim também, como a tia fez, tá? 22 horas e meia menos 10 e meia da manhã. Aí você vai chegar aí a 12 horas, tá bom? Correto? Então, essa é a resposta aí da letra E. Passaram-se 12 horas, tá? Um período de tempo entre quando ela tomou o remédio até que ela acordou de manhã. Ou seja, né? Então, ela passou a metade de 24 horas, não é? 12 horas, tá bom? Segunda questão. Vamos lá? Você já sabe que no relógio digital as horas aparecem antes dos dois pontos e os minutos vêm depois dos dois pontos.
esse relógio está marcando 7 horas e 30 minutos da manhã ou às 19 horas e 13 minutos da noite, tá bom? Se for conferir a NPM. Muito bem. Aí, a partir desse dado, vamos responder aí a letra A. Na letra A, você vê que tem uma tabela manhã, madrugada, né? E tarde e noite, tá bom? E aí, você vai colocar aqui embaixo, tá? A hora referente à parte da manhã já vem e você vai colocar essa hora referente à tarde, tá bom? Lembrando que passando das 12 horas, continua, tá? 13, 1 hora, 14, 2 horas da tarde, 15, 3 horas, 16, 4 horas, 17, 5 horas, 18, 6 horas, 19, 7 horas, 20, 8 horas, 21, 9 horas, 22, 10 horas, 23, 11 horas e 24, meia-noite. Ou 00, né? Tem relógio que não põe 24, põe 00. Então, você só preencha essa tabela, ok? Letra B. Escreva ao lado de cada relógio como representamos o horário do período da noite. Essa daí tá bem fácil, né, criança? Que horas é 7 horas e 10 à noite? 19 horas e 10 minutos. Que horas é 7 e 15 à noite? 19 horas e 15 minutos. 9 horas da noite, como é que a gente coloca? 9 horas? 21 horas. Muito bem. E 10 e meia? 22 horas e 30 minutos. Ok? Muito bem, crianças. Façam aí para mim a terceira questão, para a gente voltar aqui corrigindo. A terceira questão, desenhe os ponteiros dos relógios analógicos de acordo com o horário no relógio digital. Use lápis preto para os ponteiros das horas e o vermelho para os ponteiros dos minutos. Então, você vai ver que aí no relógio digital, 21 horas. Então, você vai desenhar o relógio analógico 21 horas. Usando o preto para ponteiro 10 horas e o vermelho dos minutos, para não se confundir. Lembra que o ponteiro 10 horas também é menor do que dos minutos, tá bom? Vamos lá? Façam aí essas duas atividades e já já a gente volta. Muito bem. No primeiro relógio digital, 9 horas, como foi que ficamos? O ponteiro menor apontando para o 9 e o ponteiro maior dos minutos apontando para o 12, né? Ou seja, às 9 horas. No outro relógio digital está marcando 22 horas e 30 minutos. Então, o ponteiro menor vai estar ali no 10, subindo um pouco para o 11, né? Porque lembra que a cada minuto completado, o ponteiro vai subindo, ok? Então, o ponteiro não sobe do 10 de uma hora para outra, ele vai subindo devagar, tá bom? Então, você vai colocar aí o ponteiro aí entre o 10, quase chegando no 11. E o ponteiro maior, vermelho, você aponta para o 6, tá? Ou seja, 10 horas e 30 minutos, ou 22 horas e 30 minutos. E aí você vai colocar aqui no tracinho bem ao lado, tá bom? No caso, como você converteu, você vai colocar 10 horas e 30 minutos, tá bom? Quarta questão. Você vai fazer aí pra mim, você vai fazer e manda pra mim, tá bom? Você já reparou que no mostrador dos relógios, com ponteiros entre um número e outro, há 4 tracinhos menores, lembra? Entre o 12 e 1 há 4 tracinhos, entre o 1 e o 2 há 4 tracinhos, tá bom? Então, cada entre um e o outro, você observa aí que há 4 tracinhos, tá bom? Esses tracinhos dividem o espaço entre o número em 5 partes iguais, tá? Por isso que é de 5 em 5 minutos que a hora é contada lá, tá bom? O ponteiro dos minutos leva 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Olha só, 1 minuto ele leva para passar de um tracinho para o outro.
Desenhe o ponteiro das horas em preto, apontando para o 3, tá? Então, você faz o desenho da hora aí, o menorzinho, apontando para o 3. E o ponteiro dos minutos em vermelho, apontando para o 1. Que horas o relógio está marcando? Aí você manda para mim que eu corrijo, tá bom? Que horas aí que ele está marcando referente ao que ele está pedindo aqui na questão? O menor no 3 e o maior apontando para o 1. Que horas ele está marcando? 1, no caso 12, né? Vamos lá? Vou aguardar a resposta de vocês. Bata uma fotinha e manda para mim. Crianças, por hoje é só, né? Não é um assunto assim muito fácil não, né? Requer muita continha, pensamento, tá bom? Há uma maneira aí que vocês têm de chegar ao resultado. Eu acho muito legal quando a gente está em sala de aula, a gente consegue desenvolver várias maneiras, né? De chegar ao resultado. Teria que ser uma aula bem ampla. Mas não se preocupe não que durante esse tempo a gente vai mastigar bastante esse assunto. Quando vier as revisões também a gente vai começar a ir para a lousa, começar a fazer atividades ao vivo, tá bom? Que vem novidades aí, então as coisas vão ficar bem melhores, bem mais fáceis de ser trabalhadas assim, tá bom? Qualquer dúvida, meus amores, é só chamar a tia no PV que a tia atende, tá bom? E eu quero a fotinha das atividades aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo, meus amores. Até amanhã.